Vamos ler a palavra do Senhor, Efésios, no capítulo 4, e o verso de número 15. Efésios capítulo 4, verso 15. Diz assim: antes, seguindo a verdade, em outras traduções, antes seguindo o amor, a verdade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Toda a igreja, vamos lá? Segunda parte aí, cresçamos em... Cresçamos em... Não, só responde tudo. Cresçamos em... Cresçamos em... Olha para o irmão que está do teu lado e diga, você está crescendo em tudo? Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre crescimento. O crescimento, entenda isso aqui, o crescimento ele dói. O tema dessa palavra aqui, o crescimento dói. Está preparado para sentir dor? Uma irmã quer crescer, mesmo que sinta dor. Vou falar de novo, o crescimento dói. Tem alguém preparado para sentir dor? Aleluia. A palavra do Senhor nos diz aqui que seguindo a verdade e o amor, cresçamos em tudo. Seguindo a verdade e o amor, cresçamos em tudo. Irmãos, nós como igreja estamos num momento de desafio muito grande para esse ano, talvez para os próximos anos que vêm, que é o desafio de crescermos em tudo. Mais uma vez diga, crescermos em tudo. Nós como igreja estamos num grande desafio que é o crescimento físico, que é a construção da nossa igreja. Estamos sendo desafiados a crescermos espiritualmente como pessoas, como obreiros, para estar em uma igreja na proporção de 500 pessoas. Estamos sendo desafiados a crescer com a nossa vida espiritual, como membros que quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, como membros que quer prosperar, como membros que quer fazer a diferença e principalmente viver o propósito que Deus tem na nossa vida. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala nesse texto que nós lemos, que nós precisamos, irmãos, crescer em tudo. Se crescer dói, presta atenção, se crescer dói, imagine quando somos chamados a um crescimento total. Quando nós falamos desse crescimento total, irmãos, é nós crescermos em todas as áreas da nossa vida. Por isso o desafio. Porque pode observar, irmãos, que às vezes tem algumas pessoas que ele está crescendo na igreja espiritualmente, aproximando do propósito e o chamado que Deus tem na vida dele.
aí ele deixa a desejar, às vezes, em casa, como esposo, como esposa. Ou, de repente, ele começa a crescer profissionalmente, aí ele já não tem tanto tempo e dedicação para crescer espiritualmente e viver o propósito que Deus tem. Ou, de repente, a família. Então, nós temos o desafio de crescer espiritualmente, como esposo e esposa melhor. Nós temos que crescer financeiramente. Temos que crescer na graça e no conhecimento. E é esse o desafio que o apóstolo Paulo fala, que nós temos que crescer em tudo. Não pode apenas uma área da nossa vida estar indo bem. Até porque a promessa de Deus é essa, irmãos. Tudo que nós fizermos, Ele prosperar. Só que, por que que muitos não se empenham? Por que que muitos não vestem a camisa para crescer e principalmente crescer em tudo? Porque o crescimento dói. Por exemplo, você está lá na 4ª série, e aí você muda para a 5ª série, principalmente se às vezes você muda de cidade ou muda de escola. Você vai ser desafiado a se adaptar àquele novo, àquela mudança, àquela evolução de série. Sim ou não? Sim ou não? Dói, é preciso empenho, é preciso se adaptar. Às vezes é preciso engolir alguns sapos, até que você se adapte. Por exemplo, quando você muda de um emprego, está lá numa empresa há 10 anos e agora você vai para um outro emprego. Às vezes pode ser até na mesma área. Isso gera desconforto. Sacrifícios, isso dói. Às vezes você está numa empresa, num negócio, e de repente você é promovido. Aí você tem que enfrentar os desafios desse crescimento. Porque um monte de amigos que era seu amigo como tal função, agora vai começar a te confrontar pelo seu crescimento. Porque eu costumo dizer, irmãos, que muitas pessoas querem ver o nosso bem, mas não vê você melhor que eles. Não, fulano está bem, mas se você tiver o carro melhor que ele, se você conseguir uma função melhor que a dele, aí já não é mais amigo da forma que precisaria. E aí então vai doer, você vai ser confrontado pelos amigos, vai ser cobrado pelos superiores e assim sucessivamente. Então o crescimento ele traz desconforto. O crescimento dói. E o apóstolo Paulo adverte sobre isso. E eu quero que você faça uma análise da sua vida hoje. Como está a sua vida? Você pode declarar hoje que o seu casamento, o seu namoro está uma bênção? Você pode declarar hoje que o seu trabalho está uma bênção? Você pode declarar hoje que a sua vida espiritual está uma bênção e você está vivendo o propósito que Deus quer que você viva? Você pode louvar a Deus pela vida dos seus filhos, a criação do seu filho. Você pode declarar que a sua casa é um lar de paz, um lar abençoado, que mais predomina a presença de Deus do que brigas, contendas, desrespeito. Como está a sua vida hoje? Qual é a área que Deus está te confrontando a crescer, que talvez está ficando para trás? Quantos aqui, irmãos, tem convicção de que você nasceu para dar certo? Eu preciso, irmãos, que você tenha essa convicção. Você precisa ter essa convicção que você nasceu para dar certo. Principalmente a partir do momento que você decidiu seguir esse Deus todo-poderoso que nós servimos.
Principalmente quando você olha para o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário e entregou a tua vida para Ele, porque Ele conquistou muita coisa ali para mim e para você. Só que o grande problema é que alguns de nós ainda não tomamos posse daquilo que Deus conquistou para nós. Tome posse daquilo que Ele conquistou para mim e para você. Não se dê por derrotado. Não importa de onde você saiu, não importa quem é a sua família, não importa o tanto que você sofreu, não importa quem era antes desse momento. Deus tem coisa grande para a tua vida. Deus tem o melhor para você. E você precisa tomar posse disso. Para de aceitar. Eu sou um fracassado, eu não consigo, eu não dou certo, nada para mim dá certo. Mude essa palavra. Eu falei sobre isso esses dias. Tem muitas pessoas tomando posse e abrindo brecha e porta para o diabo entrar dizendo: para mim nada dá certo, eu não consigo. Comece a crer que Deus tem o melhor para você. Deus te criou para você dar certo. Deus te criou para você fazer diferença, quer seja onde você está. E para isso você precisa se posicionar, tomar posse disso. Você pode estar sendo derrotado, oprimido, estar num momento difícil, só que o momento não define quem você é. O momento de dor não define quem você é. O momento de perca não define quem você é. O momento de dificuldade não define quem você é. Quando nós às vezes caímos, levamos um tombo, ou você fica caindo, murmurando e reclamando, ou você se levanta, chacoalha a poeira e continua de pé, focado, crendo que Deus tem coisa grande para a tua vida e Ele te levantou para te abençoar. Não aceite menos que isso. No momento de dor, de dificuldade, como profeta, você vai olhar e vai dizer: Senhor, não está confortável. Não é isso que eu espero. Não era isso que eu imaginava. Mas eu creio que logo eu vou estar de pé, porque eu creio na tua promessa que o Senhor tem o melhor para mim. Se você sente um derrotado, se você sente um fracassado, se você declara que não vai conseguir, o diabo, ele vem com força para cima de você. Principalmente quando você diz: para mim não dá certo. Eu não consigo. Esse casamento já não tem jeito. Esse filho já não tem jeito. Meu projeto dentro dessa empresa acabou. Você está abrindo brechas para o inimigo entrar e trabalhar com intensidade contra a tua vida. Mas se você não aceitar o seu estado, se posicionar diante de Deus, Deus vai mover em seu favor. O que o diabo tem que fazer, irmãos, ele olhar para nós e dizer: olha, eu fiz tudo para derrubar esse homem, fiz tudo para derrubar essa mulher, mas eles estão de pé, glorificando a Deus, tendo esperança. Não tem possibilidade nenhuma de dar certo, mas ele está acreditando que vai dar certo. Sabe o que Deus faz, irmão? Deus levanta do trono e fala: a tua vitória é garantida, só persevera. Fé é você acreditar no que você não vê. Você olha, o trem está tudo acabado. Aí você tem fé no Deus que criou o céu e a terra e diz: Senhor, eu sei que o Senhor, com uma palavra, um estalar de dedo, o Senhor é poderoso para mudar essa situação. Creia nisso. Não se dê por derrotado. Eu não sei como está o seu estado, a sua situação hoje, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que você nasceu para dar certo. O cativeiro vai mudar, a situação vai mudar, Deus vai fazer o que precisar fazer, mas não será o teu fim. Se você crê, já ergue a mão e começa a glorificar. Não será o teu fim, não vai acabar assim. Não vai.
vai, irmãos. Não vai, não vai. Não vai. Comece a crer nisso. Comece a confiar nisso. Isso é que vai fazer a diferença. Confiança. Acreditar. Lembra quando a mulher de Jó olhou para ele, já perdeu a esperança, desacreditada. Olhou para Jó e diz: Jó, perdemos nossos filhos. Toda a nossa riqueza, nosso luxo, a nossa vida boa. Agora você está doente, leproso. Uma doença que vai te levar para a morte. E aí ela já sem esperança diz o que para ele? Abandona o seu Deus. Abandona o seu Deus e morre. Quantas vezes as pessoas olham para nós e dizem: ó, acabou. Não sei porque você ainda está de pé. Não sei porque você fica insistindo com isso. Só que ao contrário da mulher de Jó, Jó tinha o quê? Diga comigo, esperança. Ele estava sofrendo, perdeu tudo, mas ele estava ali firme. Ele olha para a mulher dela e diz: ué, mulher, tu falas como uma doida. Lembra quando o Senhor nos deu riqueza, prosperidade, nós comemos do bom e do melhor? Eu louvei e glorifiquei a Deus. E agora, se Ele resolveu tirar tudo, eu vou continuar louvando a Deus. É fácil, irmãos. Não é fácil um homem ter esse nível de maturidade. Porque eles, mesmo sem ter perdido tudo, enfermo, tinha esperança dentro do coração dele. Ele não sabia como, mas ele estava mantendo a retidão e a fidelidade dele diante de Deus. Pastor, e qual foi o resultado disso? Deus restitui tudo que ele perdeu. Tem algum profeta aqui nessa noite? Como profeta, olha para essa pessoa que está do teu lado e diga: Deus vai restituir o que você perdeu. Não importa o estado, não importa a situação, nosso Deus restitui. Por isso, não perca a esperança. Nem entrei na palavra aqui ainda. Mas correndo, irmãos, enfrente a dor. Está doendo, mas continue orando. Está doendo, continue confiando. Está doendo, continua se empenhando. Está doendo, continua se esforçando. Porque há um crescimento preparado para todas as áreas da tua vida. Não aceite menos que isso. Avalie a tua vida hoje. Qual a área que está ficando para trás? Se organize e comece a crescer nessa área. Irmãos, primeiro aqui, o nosso crescimento deve ser constante. Quando o crente para de crescer, ele começa a dar trabalho. E muitos até abandonam a fé. Tem alguém crescendo aqui, será? Tem alguém em crescimento? Nosso crescimento, diga comigo, tem que ser constante. Coloca só isso aí para mim lá. O nosso crescimento tem que ser constante. Avalia você está crescendo constante? Está crescendo constantemente como marido? Constantemente como esposa? Está crescendo financeiramente, irmão? Está crescendo financeiramente? Se não está, tem alguma coisa errada. Porque Deus tem o melhor dessa terra para nós. Existe uma promessa. Tudo que nós fizermos, Ele vai prosperar. Lembra lá, Pedro deixou o barco, a família, os pescadores. De repente, eles vão para um papo reto com Jesus. Ô mestre, espera aí que nós estamos aqui
querendo entender. Explica para nós aí, que senão nós vamos ter que fazer uma rebelião aqui. Uma greve. Fazer uma greve aqui. Explica para nós aqui. Nós deixou barco, nosso trabalho, nossos bens. E estamos te seguindo. Não vai ter um salarinho aí, não? O que nós vamos ganhar? Tem uma recompensa? Quanto tempo nós está te seguindo? Aí Jesus olha para eles e diz, olha, entende aí, eu quero que você já tome posse, se você estiver ligado. Nessa vida, 100 vezes mais. 100 vezes mais, irmãos, nessa vida. 100 vezes mais saúde, 100 vezes mais prosperidade. Tudo que você estiver vai ser abençoado além da conta. Tem alguém aqui para tomar posse disso? Nessa vida 100 vezes mais. E depois? A vida eterna. Então, irmãos, não é para nós viver uma vida miserável de sofrimento aqui, porque depois nós vai ter o reino, não. Nessa vida 100 vezes mais. Tem alguém para tomar posse? Por que alguém ainda não tomou posse disso? Irmão, se a tua vida financeira não está bem, faz uma análise. Você não está gastando mais do que ganha? Você não está passando com o pé na frente dos boi? O carro, né? Na frente dos boi. Você não está querendo viver uma vida fora da tua realidade financeira? Porque o mundo hoje, ele quer ditar. Nossa, a Lúbia, não vou falar, eu ia falar de lá o iPhone, mas não vou falar não. A Lúbia comprou um tênis de marca 500, nossa, lindo. Olha, quando eu recebi, eu quero aquele tênis. E aí, muitos vivendo assim, irmão. Um querendo ser melhor que o outro. Comprar o que não está no teu nível financeiro. Se você está apertado, endividado, descontrolado, faz uma análise das suas dívidas, de onde está indo teu dinheiro. Dá um passo para trás, porque se a gente ganha 2.000, você tem que aprender a viver com 1.700. Viver abaixo do que você ganha. Porque a hora que estourar um pneu do carro, você tem uma reservinha. A hora que alguém ficar doente na família, você tem uma reservinha para correr para o médico, comprar um remédio. Aí a gente ganha 2, gasta 2.100. Aí a hora que o pneu estraga, o que faz? Cartão, vamos estourar o cartão. É igual minha filha, quando mais nova. Pai, eu queria isso e isso. Falei, filho, eu não tenho dinheiro. Ué, pai, passa o cartão. Como se o cartão fosse limitado e você não precisasse pagar. E muitos pensam desse jeito. Então, irmão, não aceite sua vida financeira descontrolada. Seja o que for, você precisa entender que teu crescimento ele tem que ser constante. Financeiramente tem que ser constante. A não ser que você não queira. Mas se você está com um carrinho velho e caiu nos pedaços há 15 anos, ué, por que não trocou até agora? Se posicione, irmão. Deus tem o melhor para você. Por quê? Porque a Vanessa vai trocar o carrão dela daqui uns dias. Planeja, se programe. Não, tem que estar crescendo. Casamento tem que estar crescendo. Minha vida espiritual tem que estar crescendo. Tem que ser constante, irmão. Constante. Qual a área da tua vida que está crescendo constante? Aqui não está, vamos começar a agir, vamos começar a trabalhar. Nosso crescimento deve ser constante. E quando o crente, entenda isso, irmão, quando um crente para de crescer, começa a dar trabalho. Quantos de nós será, irmãos, que viemos num culto como esse? Geralmente eu prego mais nos domingos, nessa quarta eu preguei. Mas a Érica prega também, outras pessoas pregam. Domingo passado nós tínhamos um pregador de fora. Quantos de nós estamos vindo aqui no culto
e estamos ouvindo a palavra do Senhor e pondo em prática na nossa vida. Se nós fizermos isso, irmãos, a nossa vida muda. Se nós pôr em prática a palavra pregada na nossa vida, muda. E quantos de nós temos vindo no culto e a palavra entra aqui e sai ali? Quantos? E temos que tomar cuidado, irmão. Ou seja, o crente que não está crescendo é igual um carro na subida. Principalmente BH, né, Eudorce? São Paulo, Rio de Janeiro, uma subidinha que tem ali. Você para o carro, dá trabalho para você sair com ele, porque a tendência é ele voltar para trás. E o crente, quando não está em crescimento, ele começa a andar para trás, igual um carro. E o pior, que ele começa a dar trabalho. Porque o crente que está firmado em Cristo aqui, irmão, ele chegou aqui hoje, ele não está nem aí com a roupa que ninguém veio aqui. Ele não está nem aí o jeito que a irmã fulana, ciclana veio. Ele vai chegar aqui, vai louvar, vai adorar, exaltar, entregar a sua vida ao Senhor, receber o que veio buscar da parte de Deus. Mas aquele crente que não cresce, ele chega aqui. Nossa, hoje tinha, olha ali aqueles dois lados, ali tinha um monte de cadeira vazia, hein? O povo está sumindo da igreja. O que será que está acontecendo? A pessoa começa a falar da vida dos outros, começa a caçar problema. Aí sai lá fora, você está transbordante da presença de Deus, a palavra tocou teu coração para você mudar, porque a palavra de Deus, irmãos, ela serve para nos confrontar a mudar, a ser melhor. Aí você está lá fora glorificando, exaltando o nome do Senhor, feliz. Aí chega lá o irmão que não cresce e que começa a dar trabalho. Fala, rapaz, mas parece que o pastor hoje não estava muito bem. Você viu a hora que ele chegou lá hoje no culto? Será que aconteceu em Itajá? Deu algum problema lá, né? Ele não viu bênção nenhuma, não recebeu bênção nenhuma, ele só está vendo adversidade. Então repita comigo, o nosso crescimento de novo. Agora muda, o meu crescimento de novo. Entenda isso e trabalhe em cima disso. Segundo, e eu já vou encerrar. O nosso crescimento, irmãos, deve ser um crescimento integrado. Um crescimento integrado, como nós já falamos um pouco acima. Nosso crescimento, ele tem que ser em tudo. Diz a Escritura, presta atenção, precisamos crescer na graça. Temos que crescer na presença de Deus. Temos que crescer em santidade. O que é crescer em santidade? Cada vez, a santidade é você ser santo, entenda isso aqui. É ser separado. A santidade é uma coisa que a gente tem que ir buscando a perfeição a cada dia, para cada vez mais você estar mais parecido com Cristo. Ah, naquela igreja tem só santo. Não, aqui não tem nenhum santo. Começando por mim. Mas é o meu e o seu papel buscando a santificação a cada dia. Cada dia sendo melhor. A nossa luta é nós sempre querer amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Eu não tenho que ir trabalhando para ser melhor que o Zé Roberto, melhor que a Camila. Não, eu tenho que ser melhor que eu mesmo. Essa é a nossa luta diária.
buscando a santificação. Então, nosso crescimento tem que ser em tudo, em graça, em santidade. Nosso crescimento também, irmão, ele tem que ser no evangelismo. Lembra que existe uma ordem de Deus: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aí, o versículo continua, Jesus dizendo aos discípulos, aos apóstolos: faça isso, orienta tudo isso que eu tenho ordenado. O que é uma ordenância? Diga comigo, é uma ordem. Deus deu uma ordem para cada um de nós, não é só para o pastor. É uma ordem para todos nós evangelizar. Todos nós, lá na escola, você tem que falar de Jesus. Lá no teu trabalho, você tem que falar de Jesus. Para os seus familiares, você tem que falar de Jesus. Então, precisamos também no evangelismo. Também na visão. O que é a visão? Por exemplo, essa igreja aqui tem uma visão. O que é visão? É algo que nós estamos visualizando, sabendo que nós estamos indo para lá. Amém? Qual que é a visão dessa igreja hoje? Para onde a nossa igreja está indo? Tem alguém que sabe falar? Oi? Crescer através dos pequenos grupos, para chegarmos numa igreja de 500 membros. Hoje nós estamos aqui, 100 e poucas pessoas sendo abençoadas. A nossa visão e o propósito principal é daqui a um tempo nós termos 500 pessoas sendo abençoadas. Alinhados na visão da igreja, alinhado na visão da tua família. Porque tem família, presta atenção, irmão, hoje tem famílias que vocês não estão alinhados. Você chega no marido e fala: e qual que é o propósito da sua família? Aí o marido fala assim: o meu propósito é trocar de carro. Aí você vai na esposa, a esposa fala: então, o meu propósito é financiar uma casa, para nós sair do aluguel. Tua família está alinhada? Você, sua esposa e seus filhos estão indo, todo mundo numa única direção? Para onde vocês estão indo? Precisa estar alinhada a visão. Saber para onde está indo. Aí o marido ora por uma coisa, puxa para um lado. A mulher ora por outra coisa, puxa para o outro lado. Como Deus vai abençoar? O casal tem que alinhar a visão. Nosso propósito, não vai trabalhar, lutar, orar, sonhar, para alcançar isso primeiro. Depois aquilo, e assim sucessivamente. Tem que estar alinhado na visão. Tem que crescer na visão. E também, irmãos, crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Irmãos, tem muitos cristãos, e eu vou encerrar, que não têm crescido, irmãos, no conhecimento de Deus. Às vezes nós temos 10 anos de cristão, nunca leu a Bíblia inteira. Temos a oportunidade de aprender nos pequenos grupos, não vamos. Faz um curso na igreja, a pessoa não tem preocupação de vir conhecer. Tem a escola dominical todo domingo para todas as classes. Adultos, jovens, adolescente, criança. A pessoa não faz questão de aprender mais de Deus. Aí chega alguém e pergunta algo para você, você não sabe responder. As questões básicas, nós como cristãos, temos que saber responder. Por exemplo, por que o divórcio? Por que Deus permitiu o divórcio? Fala para mim. Deus permitiu o divórcio por causa da dureza do coração. Ele permitiu.
Hoje, quais são as 3 razões que uma pessoa pode separar? Adultério, abandono e agressão. Biblicamente é isso. Só que aí se você for para a Bíblia, biblicamente, a Bíblia não fala que você pode casar de novo. Tem alguma brecha que está sendo usada hoje, mas a Bíblia não fala, se você divorciou, você pode casar de novo. Por que o casamento civil? Tem igreja que casa pessoas só com aquela declaração, como chama lá? União estável. Nós não casamos. Porque a minha Bíblia diz que tudo que tem que ser ligado aqui na terra, tem que ligar aqui na terra para ligar no céu. Se não estiver ligado aqui, ó, e nós temos que seguir as autoridades do nosso país. Então tem muita coisa básica que nós não sabemos. Todo mundo sabe por que nós batiza mergulhando a pessoa dentro do rio ou dentro da piscina. Por quê? Todo mundo tinha que saber. Não. Eu estou perguntando por que mergulhar. Não, se pergunta imergir, aí que fica mais difícil ainda. Ué, eu não podia vir aqui jogar só um pouquinho de água na cabeça? Igual algumas igrejas fazem. Tem muita igreja que batiza assim. Aí eu te jogo dentro do rio. Não pode só jogar um pouquinho d'água na sua cabeça? Nós enfia dentro d'água até o cara ver Jesus. Viu Jesus? Foi. Ah, isso mesmo. Então, mas presta atenção aqui, irmãos. Tem gente que não sabe por que a diferença. Que a Bíblia fala que tem que ser imergido. Mergulhado. É por imersão e não por aspersão. A aspersão é só um pouquinho de água na cabeça. Então alguém perguntar para você, pastor, por que a tua igreja batiza assim? Tem que saber. E muitos de nós não sabem. Por quê? Não está preocupado aqui, ó, de estar sempre crescendo no conhecimento. Tem algumas religiões aí que se pegar o C de Bíblia, bate tanto, você vai ficar com o lombo ardendo. Porque não sabe. Nós não está crescendo no conhecimento. Então, irmãos, para concluir, vamos recapitular aqui. O segundo aqui. Todos nós devemos crescer integrado, ou seja, tudo junto. Diz a Escritura que precisamos crescer, repita comigo, na graça, em santidade, no evangelismo, na visão, no conhecimento de Deus e da sua palavra. Guarde isso em nome de Jesus, irmãos. A área da tua vida que você não está crescendo, comece a crescer. Quantos aqui lê a Bíblia todo dia? Seja sincero, irmão. Erga a mão e segura. Não mente não, que senão vai cair um raio do céu. Você viu um pouquinho de gente aí, irmãos? Quantas horas nós temos no dia? 24 horas. Quantas horas você está ficando aqui? 4? 5? Se você lê a Bíblia, irmão, 15 minutos por dia, que dá em média 3 capítulos, com 1 ano, você vai ler toda a Bíblia. 1 ano. Você entende que nós não conseguimos, a maioria de nós não prioriza 15 minutos do nosso dia, 15 minutos de 24 horas, para a gente ler a Bíblia? Você entende quanto é sério a nossa falta de empenho e de crescimento? Analise.
Qual é a área que você precisa crescer? Mesmo que o crescimento dói, suporte e não pare de crescer. Uma das coisas que Deus fala diversas vezes na Bíblia é para nós crescermos. Lembra lá no comecinho de tudo? Crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar. Nessa igreja aqui agora é só o Salles e a Sabrina que está crescendo e multiplicando. Entenda isso. Lá no princípio foi para fazer filho, viu? Agora não, viu? Já parou, Fernandinho? Acho que ele falou que está esperando, Stefano. Se coloque de pé, irmãos.